Paz do Senhor Jesus, Shalom, graça e paz. Meus amados amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar uma palavra para vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração. E hoje eu quero falar um pouco sobre saúde. Amém? Eu sei que os meus vídeos que eu tenho falado anteriores não têm sido sobre saúde, mas eu meditando na palavra, Deus colocou no meu coração de eu compartilhar com vocês algo que Ele tem trabalhado muito comigo. E o texto que nós vamos falar hoje, na verdade eu vou citar 2 versículos. O primeiro versículo, ele se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, fala do versículo 38 até o 40, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos do profeta estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, que significa fogo, para quem não sabe o que significa lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava. O que significa parra brava, irmã Daniele? Uma erva venenosa. E colheu dela a sua capa e cheia de coloquíntidas. O que significa coloquíntidas? É como se fosse uma abóbora selvagem. É praticamente o irmão do melão. Não é o melão, porque esse alimento aqui ele não pode comer. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Somente até aqui. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Porque Eliseu, ele deu uma ordem aos filhos dos profetas, que estavam naquela escola de profetas. Ele deu uma ordem para eles procurarem algo para comer, prepararem algo para comer. E a palavra de Deus diz que um desses moços foi atrás de algo. Ele deu uma ordem, ele foi atrás de algo. Só que ele não prestou atenção no que ele estava pegando. Saiu para caçar, para procurar algo, e ele pegou a primeira coisa que vinha, que era a parra brava e as coloquíntidas, que é uma fruta. E ele pegou, colocou na capa dele e levou para fazerem esse alimento. Quando fizeram esse alimento, prepararam o alimento, enxergaram que havia morte na panela. Outra coisa que me chama muito a atenção, como Deus é um Deus de livramento. Deus avisa aonde a morte, né? Ele não deixou os seus perecer, porque esses moços estavam numa escola de profeta, com Eliseu, estavam aprendendo o ministério profético. E um deles enxergaram e falou a morte na panela. E quando foi, Eliseu pegou e repreendeu, pediu para colocar a farinha, fez um procedimento, Deus deu uma orientação a ele nesse momento e a morte foi repreendida. Eu quero aqui falar um pouco de alimentação. Como o povo de Deus está morrendo pela boca. Como o povo de Deus está adoecendo pela boca. Pelo fato de dizer, eu consagro, eu oro, eu como o que eu quiser e pronto. Esse rapaz, ele pegou ali qualquer coisa, não se atentou
que era uma erva venenosa, colocou na panela, mas graças a Deus, Deus mostrou a um que tinha morte na panela e Deus deu o livramento. E voltando ao que eu estava falando em relação a cristãos que estão morrendo pela boca, que eu digo, estão adoecendo pelo alimento, através da sua má alimentação. E nós vemos hoje não só uma má alimentação no meio dos cristãos, não é todos, tá, amados? Porque eu conheço muitos que cuidam bem da sua saúde, fazem exercício, vão para academia, tomam suplementos, tomam vitamina que está precisando para o corpo. Eu conheço mulheres que cuidam muito bem do seu corpo, não só da sua vida espiritual, mas cuidam do seu corpo também. Mas eu vejo também mulheres que são tolas, que estão cheias de enfermidade no seu corpo, porque não estão nem aí para a sua alimentação. Eu conheço pessoas que, em vez de trocar o óleo pelo azeite, ela prefere o óleo. Em vez de um bolo com quinoa, linhaça, aveia, ela prefere um pastel cheio de calorias, que além de aumentar o colesterol, aumenta o triglicerídeo, entope as artérias do seu coração. Enfim, escolhem a má alimentação. Deus é tão maravilhoso que desde lá do princípio, no livro de Gênesis, Ele é um Deus tão de detalhes que Ele falou para Adão e Eva: de todas essas árvores aqui, vocês podem comer os frutos, porém dessa aqui, você não pode. É que nem hoje nós temos tantas alimentações boas que o Senhor coloca na nossa mesa. Você pode prestar atenção, às vezes você vai num banquete, o cristão vai lá, estou falando daqueles que não cuidam da sua saúde, o cristão vai lá aonde não é saudável para o seu corpo do que para um alimento que é saudável para o seu corpo. Do banquete que Deus está dando ali para ele ou para ela, eles escolhem o pior. Vocês querem um exemplo? A Coca-Cola, ela não é um líquido saudável para o seu corpo. Entre outros líquidos também que não são saudáveis. Não é só a Coca-Cola, outros refrigerantes, esses sucos de caixa são um veneno para o seu corpo. Mas em vez de pegar um suco de limão com couve, ou pegar um suco de couve com maçã, que vai desinflamar o seu corpo em jejum, não, ele prefere o suco de caixa do que o suco natural. Deus, Ele é o primeiro médico que está aí para o seu corpo, que está preocupado com o seu bem-estar. E quando você tem uma má alimentação, você também rende muito mal, até no seu humor. Você sabia que tem determinados alimentos que ele te deixa mal-humorado? Do outro lado, tem determinados alimentos que te dão alegria, que são serotonina saudáveis. Você sabia disso? Eu quero aqui deixar um alerta. Decida o saudável. Decida viver mais. Decida ter longevidade de vida, porque se tem uma pessoa que quer você saudável na obra do Senhor, é o teu Criador. Eu espero que você reflita nessa palavra e aqui eu finalizo